A graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o canal O Fundamento dos Apóstolos e Profetas, dando sequência no estudo à escatologia bíblica, vídeo 18, Apocalipse, 11ª parte, a besta que sai do mar. A leitura em Apocalipse 13. Viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Então, esse é o ser que está bem claro nesse próprio texto que a gente vai ler, que ele será o governante mundial, o governante de toda a terra, por um espaço de tempo. Até uma lembrança aqui, porque essa besta que surge do mar, eu estava vendo aqui agora um versículo em Apocalipse 17, que diz que aqueles que estiverem no mundo, os habitantes da terra, é, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Então é um ser que lá em Isaías 14, já fiz um estudo sobre isso recentemente, lá em Isaías 14 diz que aquele ser abjeto, que ele se levantará da sua sepultura e virá e depois não voltará para a sepultura, porque a Bíblia mesmo diz que ele irá direto para o lago de fogo. Então é um ser espiritual misterioso que causará grande admiração para aqueles que entenderem a sua trajetória. Então aqui estamos no versículo 2 agora, de Apocalipse 13. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. Comentando isso, dá a impressão, porque lá em Daniel 7, até vou ler esse versículo de Daniel 7, que fala aqui que no versículo 7, em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Nessa mesma visão, ele tinha visto 3 animais anteriores, que era o leão, que era o império do Nabucodonosor. Depois apareceu um urso, que é representando o império Medo-Persa, e depois veio um animal parecido com o leopardo, que era o macedônico, o império macedônico, ou greco-macedônico, como alguns dizem. Então, aqui, esse quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso é essa besta, justamente, que nós estamos vendo aqui. E quando diz que ela era semelhante a um leopardo, que na verdade lá no livro de Daniel está dito que o império do Alexandre o Grande era o leopardo. E o urso era o império medo-persa de Ciro, e como o leão, que era parecido com o leão, era o império do Nabucodonosor. Então, mas pode ver que essa besta que surge do mar, ou lá nesse mesmo Apocalipse, diz que também que ela surge do abismo. Então, o abismo já é uma conotação de lugar de mortos mesmo, como diz lá em Isaías 14. Então, me parece que esse animal, esse grande animal terrível, muito mais terrível do que aqueles 3 que os precederam ali. Então, eu acho que aqui está dizendo que ele tem uma aparência de leopardo, de leão e de urso, ou seja, parece que ele reúne tudo de mal e de terrível que cada um daqueles impérios teve. Então assim terrível é o Império Romano, que aqui retorna, porque é na verdade uma extensão daquilo que já aconteceu no passado, que se forma a última semana de Daniel.
Então, voltando ao Apocalipse 13:2. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Então, aqui nós vamos perceber logo que quando essa besta tinha 10 chifres, que fala ali, ela e 7 cabeças, quando ela aparece, que na verdade vai se levantar uma das cabeças, lá em Daniel é dito que é um chifre pequeno que surge do meio, um outro chifre, ou seja, além dos 10 que já tinham, surge um outro chifre pequeno, mas que é mais terrível do que todos os outros. E aqui essa cabeça, ela é curada de um ferimento mortal e, na sequência, diz aqui: todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Versículo 5. À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Então, aqui, já desde o capítulo 11, nós estamos vendo seguidamente esse período de 42 meses, 1.260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo isso se refere aos 3 anos e meio que temos pela frente aqui na segunda metade da grande tribulação, que, na verdade, acaba de começar aqui nesse capítulo 13. É o momento da manifestação, da revelação da besta como tal, que na primeira metade da semana, os primeiros 3 anos e meio, ela se manifestou como uma boa criatura, uma criatura do bem e que estava resolvendo os problemas da terra, apresentando-se até mesmo como um Cristo. Então, mas aqui agora, Israel descobriu, percebeu, viu que essa besta, esse animal, esse governante, ele não era nada daquilo e começa logicamente, a rejeitar, a boicotar e ele começa a perseguir a Israel, a quem está em Jerusalém, a quem está na Judéia, principalmente. E daí, versículo 5. À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam nos céus. Aqui é notável como, depois do capítulo 7 de Apocalipse, a todo momento é retomado essa fala. Aqueles que habitam no céu. Fala dos que habitam na terra e fala dos que habitam nos céus. Você pode ver antes do capítulo 7, não tem os que habitam no céu, porque a igreja não estava lá ainda. Mas no capítulo 7, ela passa a habitar no céu, porque ela foi arrebatada por Jesus Cristo. Então, no versículo 7 agora, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Vamos ler um versículo de Daniel 7, que mostra exatamente essa questão. O versículo, vamos ver aqui, se é 20, 20 e 21. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Portanto, observar que o livro de Daniel,
ele não fala sobre a igreja, ele fala sobre Israel. Pode ver que nas abordagens do anjo falando com Daniel, ele sempre fala o teu povo. O teu povo. Quem é o teu povo? Israel. Quem é Miguel? Miguel, o defensor dos filhos do teu povo. Então, ele está falando sempre com Israel no livro de Daniel. Então, nós vamos observar aqui que, que essa linguagem também, que guerreou, o chifre guerreou contra os santos e os derrotou, significa que é a besta governante mundial guerreando contra Israel. Por isso que Jesus disse, referindo-se a esse tempo, quando o abominável da desolação se assentar no lugar santo, de que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, é uma época de fuga, mas está falando para Israel. E ali, Israel será atacado e muitos serão mortos. Mas é claro que já vimos lá no Apocalipse 12 que Deus está protegendo, guardando um povo para si. E mesmo aqueles que morrem pelas mãos da besta, também esses vão ressuscitar, como está lá em Apocalipse 15, é um estudo que temos pela frente ainda. Então aqui diz, nós lemos no versículo 7, né? Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Então aqui, Israel, os judeus, são vencidos, em grande parte mortos, por conta da perseguição da besta. Foi-lhe dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então aqui podemos já observar que essa besta está governando o mundo inteiro. E por isso que diz no versículo 8: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Pode ver aqui, vai falar, agora há pouco falou dos que habitam nos céus, e agora falou dos que habitam na terra. Todos adorarão a besta, exceto aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Alguém vai dizer, então é a igreja que está aqui, que está com o nome escrito no livro da vida. Não, aqui são aqueles que vão sobreviver não digo, que não vão adorar a besta e vão ser salvos pela morte. Vão ser salvos sendo mortos pela besta. E aqui passamos para o versículo 9. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada, morto a espada haverá de ser. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, aqui nós estamos concluindo a leitura, e esse tempo, pode ver que Deus, Senhor Jesus, está definindo como vão ser as regras desse tempo. Então, são novas regras. Se alguém há de ir para o cativeiro irá, porque haverá cativeiro sim. Isso está muito claro. Que a gente pensa, mas só mais 3 anos e meio para o reino e ainda vai ter cativeiro de novo? Vai porque está algumas vezes profetizado isso no Velho Testamento e agora aqui profetizado por João. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada, morto, a espada haverá de ser. Então, duas linhas de penalidades, de perseguições, de tormentos, tribulação, ou vai para cativeiro, ou pode ser morto, por não negar o nome de Jesus. Mas aí é a glória. Aí justamente é a glória. E aí diz aqui: aqui estão a perseverança
e a fidelidade dos santos. Por isso que diz lá que Jesus disse em Mateus 24, todavia, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui já estão nessa promessa de que em pouco tempo, ou para aquele que morrer, haverá a ressurreição. A Apocalipse 15 mostra aqueles que não adoraram a besta, nem receberam a marca, eles vão estar na presença de Deus, já glorificados, ressuscitados. E os demais que perseverarem e permanecerem vivos e não aceitarem a marca da besta, nem adorar a besta, eles estarão chegando no reino milenar, que também será uma glória maravilhosa para Israel e para aqueles que lá estiverem. Então, concluímos assim. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Deus vos abençoe.